Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e queridos, o último editorial do ano. Mas ele não representa coisas muito... Ele representa, sim, do ponto de vista cronológico, alguma coisa, né? Não é especialíssimo, não é cheio de recombolismo. Não vou fazer aqui uma discussão sobre o que foi 2024, mas selecionei uma notícia que dá um pouco o sentido do que é o bolsonarismo, que está perdendo força em 2024 e que deve chegar em 2025 no seu limiar, no seu momento mais finalístico. Tudo indica que teremos Bolsonaro preso em 2025. E foi por isso que Carlos Bolsonaro foi às redes ontem. Carlos Bolsonaro foi às redes para dizer, para ameaçar o ministro Paulo Pimenta. Olha ele aí, de barriguinha, óculos, olhando para o Lula. Carlos Bolsonaro faz ameaça inacreditável contra o ministro do Lula. Em cima vocês podem ver uma publicidade do Sindipetro, né? O pessoal do Sindipetro do Norte Fluminense agradecendo ao Lula. Sindicatos podem fazer publicidade na Fórum, movimentos sociais também. Nós somos numa lógica de economia solidária. Você apoia a nossa luta e a gente mostra a sua luta. Isso é uma coisa que pode ser muito mais feito. Muito obrigado ao pessoal do Sindipetro. O que o Carlos Bolsonaro fez? Está aqui, ó. Ele fez um Twitter assim, como disse o Marcelo Aire, inacreditável. Vida de Paulo Pimenta terá uma reviravolta até antes de junho de 2025. Apito de cachorro. Ele está querendo o quê? Está querendo dizer que o Paulo Pimenta vai morrer? Que o Paulo Pimenta será assassinado? Sofrerá um atentado? Porque o Paulo Pimenta fez um vídeo dizendo que Bolsonaro será preso. É óbvio, bom ponto, não tem suspeitas, grandes elucubrações. Ele fez uma conta, é uma conta até questionável de como deve ser o procedimento jurídico, e deu a data mãe ali, de setembro de 2025, para provável prisão de Bolsonaro na condenação dos atos golpistas de 8 de janeiro. É uma conta que alguns juristas fazem, né? Inclusive, se eu não me engano, o Fernando Fernandes falou mais ou menos a mesma coisa aqui num programa nosso, mas que outros discordam. O Pedro Serrano acha que vai ter uma enxurrada de pedidos de reconsiderações dos advogados desses 40 acusados, que são 40, e que isso vai fazer com que o processo se estenda muito mais, seja mais longo, para que dê o devido direito de defesa a todos os réus. Mesmo que a procurador aceite a denúncia em núcleos, isso esticaria o processo de Bolsonaro para um pouco mais longe, defende o Pedro Serrano. Da minha parte aqui, o que eu quero dizer? O Pimenta tem todo o direito de achar que é setembro, fez um post. Agora, o bolsonarismo não se pauta pelas coisas que são táteis, aquilo que você pode dizer, isto é um copo. Não, eles fazem sempre uma nuvem de fumaça para tentar interpretar a realidade a partir de uma visão que não tem nada a ver com o real. Então, eles podem falar que isso é uma jarra, como eles falam que a Terra não é redonda, mesmo sem evidências. Porque isso é o treino que eles tiveram do Olavo de Carvalho. Repita a mesma coisa muitas vezes e ela se tornará verdadeira. A questão é que muitas vezes, então, como você não tem o que dizer, você joga no suspense, que era um perfil usado pelo Carlos Bolsonaro na época da Vaza Jato, que era o pavão misterioso,
que fazia isso o tempo todo para descredibilizar o Glyn e o Leandro Demore. O Glyn hoje está com eles, esqueceu-se do seu passado, não tem mais compromisso com a realidade, tá ganhando dinheiro lá com o pessoal do Elon Musk, fazendo essas papagaiadas, e o jornalismo mesmo virou uma simples questão financeira para o Glyn hoje em dia. Ele virou um extremista de direita, mas quando ele era um jornalista um pouco mais responsável, ele fazia o quê? Ele era alvo dessa extrema-direita. E alvo do quê? Do pavão misterioso que foi reencarnado ontem no perfil do Carlos Bolsonaro, já que ele não tem o perfil fake para usar, para dizer Paulo Pimenta terá uma reviravolta em sua vida em 2025. Eu não sei o que o Pimenta faz, acho que não tem muito o que fazer, porque para caracterizar a ameaça é difícil, mas é importante registrar que isso é um apito de cachorro do bolsonarismo e que o bolsonarismo fará qualquer coisa para se defender em 2025. É isso que está claro nesse Twitter do Carlos Bolsonaro. Não pensem que a gente vai pegar o Bolsonaro, botar num camburão e levar para uma cela da Polícia Federal e beijinhos, e vai ser tudo assim. Ou como foi, pega um avião, transporta para Curitiba e ele vai entrar. Não. É por isso que talvez é preciso reavaliar as prisões preventivas. Porque esses generais, esses coronéis, esse capetão estão articulando a sua reação, porque é a sobrevivência deles que está em jogo, tanto política como, inclusive, pessoal, já que esses processos podem resultar em até 30 anos de prisão. Com um cumprimento de pena de 10 anos, que seria um terço, eles ficariam presos até 2035 e teriam acabado do ponto de vista de qualquer possibilidade de voltar à vida pública, mas também teriam boa parte da sua vida privada sendo engolida pelas celas. Enfim, era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.